Meus queridos e amados irmãos, amigos, famílias, que a paz do Senhor Deus esteja com todos neste momento, que a paz do Cristo ressuscitado venha te envolver na graça e te conceder a paz. Lembrando que Jesus, Ele é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Eu quero nesta noite, ou por que não dizer nesta manhã, nesta tarde, porque não sabemos o momento em que você virá a estar ouvindo esta pequena reflexão. Quem sabe pela manhã, pela tarde ou pela noite. Mas acima de tudo eu quero vos cumprimentar, desejando para você a paz de nosso Salvador. E gostaria de chamar a sua atenção para uma breve meditação na santa e poderosa palavra do Senhor. Baseado no capítulo 7, versículo 11 do Evangelho de Lucas, nós encontramos esta passagem bíblica que fala a respeito de uma mulher que acabara de perder tudo o que possuía e agora ela marchava em um cortejo fúnebre para sepultamento do seu filho. Glória a Deus. A história da viúva de Naim ficou conhecida na Bíblia porque Jesus ressuscitou seu único filho. Muito bem, o milagre envolvendo a ressurreição do filho da viúva de Naim é um dos mais emblemáticos de todo o ministério terreno de nosso Senhor e Salvador Jesus. Este milagre aconteceu pouco depois de Jesus ter curado o servo de um centurião. É interessante notar a progressão na intensidade dos fatos. O servo do centurião estava à beira da morte, enquanto que o filho da viúva de Naim já havia morrido. Glória a Deus. O moço já havia partido. No primeiro caso, Jesus revelou o seu poder sobre uma grave enfermidade, uma grave doença. Mas no segundo, ele revelou também o seu poder sobre a morte. Nesse estudo bíblico, nós conheceremos melhor a história da ressurreição do filho da viúva de Naim. Quem era a viúva de Naim? Nada sabemos ou nada se sabe sobre a identidade daquela mulher. Apenas a Bíblia revela que depois de chorar a morte do seu marido, ela agora estava sofrendo com a morte do seu filho. A vida de uma mulher viúva naquele tempo não era nada fácil, como nós podemos entender. Por vezes, as Escrituras advertem sobre a importância do amparo às viúvas. Mesmo assim, não era raro que uma viúva tivesse suas aflições negligenciadas. A viúva de Naim tinha um único filho, e este filho acabara de morrer. Este filho havia morrido. Isto significa que ela tinha ficado completamente desamparada. Por mais que ela tivesse amigos e parentes, o que restava de sua família próximo havia perdido. A morte do seu único filho significava sua plena desesperança. O filho era a única esperança que ela tinha.
era a sua única fonte de sustento na sua velhice e proteção, e sua única chance de dar continuidade à linhagem da sua família. A condição daquela viúva agora passava a ser trágica e lamentável. Mas a Bíblia diz que aquela viúva, a viúva de Naim estava mais para uma pequena aldeia do que para uma cidade. Em nenhuma outra parte da Bíblia Sagrada esta cidade é mencionada. Naim ficava localizada próximo à margem do sul da Galiléia, a certa distância de Samaria. E assim acredita-se que aquela aldeia estivesse a cerca de 10 quilômetros ao sudoeste de Nazaré e 40 quilômetros de Cafarnaum. Esta localização coloca Naim entre o Monte Tabor e o norte do Monte Gilboa, ao sudoeste. Glória a Deus. Quando Jesus seguiu para Naim, ele não estava sozinho. O grupo de seus discípulos o acompanhava e ele ainda era seguido por uma grande multidão que o cercava. O texto bíblico coloca Jesus próximo do portão da cidade quando ele se deparou com aquele cortejo fúnebre do filho da viúva de Naim. Aquele cortejo saía pelo portão da cidade, porque os mortos não podiam ser sepultados dentro de uma cidade judaica. Assim, o cortejo fúnebre do filho daquela mulher, o filho da viúva de Naim, a viúva de Naim não chorava a morte do seu filho sozinha, porque uma grande multidão da cidade compartilhava de sua dor e de suas lamentações. Naquela época era costume os judeus enterrar seus mortos no mesmo dia ou no mesmo momento que eles haviam falecido, ou também, no máximo, no dia seguinte. Como foi dito, não era permitido enterrar um morto dentro da sua cidade, dos seus limites. Por isto, o cortejo fúnebre partiu da casa da viúva de Naim em direção ao cemitério, além dos portões daquela cidadezinha. Normalmente, a mãe caminhava na frente do cortejo, enquanto os homens jovens carregavam o esquife com o corpo do morto. Logo atrás vinha uma multidão que incluía os pranteadores e os flautistas que tocavam naquele cortejo. Até mesmo as carpideiras profissionais eram contratadas para prantear, seguindo o cortejo. Além disto, se um grupo de pessoas cruzasse com um funeral no caminho, por respeito, estas pessoas também deveriam acompanhar o cortejo até o lugar do sepultamento. Mas o mais importante dessa história é que aquele momento de tristeza, de angústia, aquele momento de dor, transformou-se em momentos alegres, momentos felizes. Aquela multidão, juntamente com aquela mulher, levava o seu filho para sepultar. Mas entendemos, diante dessa história, que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é a ressurreição. Jesus é aquele que disse que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele se fazia presente, próximo ao portão da entrada daquele vilarejo, daquela cidade. Quando a multidão que vinha com ele se deparou com aquela multidão, com aquele cortejo, ambos as multidões pararam naquele momento. E tão logo Jesus aproximou daquela mulher que vinha à frente do cortejo,
e tentou consolá-lo. Louvado seja Deus. Jesus transmitiu para ela o consolo, a paz para o teu coração. E logo em seguida, Jesus transmitiu para aquele mancebo, para aquele moço, para aquele morto, para aquele cadáver que estava ali naquele esquife. Jesus transmitiu a vida. Jesus ressuscitou este moço, porque todo o poder lhe foi dado, lhe foi outorgado nos céus e na terra. Jesus é a ressurreição, é o pão vivo que desceu do céu. Então nós entendemos, mediante esta reflexão, que a tristeza se transformou em alegria, a morte se transformou em vida. O que era um fim se transformou em um novo começo para aquela mulher, porque teve um encontro com o Salvador, com o dono da vida. E neste momento, diante destas palavras, eu quero dizer para você, meu amigo, meu irmão, quem sabe você está também numa situação como esta, ou seja, uma situação semelhante a esta. Eu quero lhes apresentar Jesus Cristo, o dono da vida eterna. Assim como aquela multidão que estava triste, tristonha, chorona e cabisbaixo, tiveram um encontro com o Senhor, você também pode ter um encontro com Jesus nesta hora e colocar todos os teus problemas nas mãos dele, porque ele é maravilhoso para fazer com que o milagre aconteça na sua vida. E a sua palavra assim nos afirma dizendo: operando eu, quem impedirá? Nada pode impedir o operar de Deus na vida daqueles que crê, na vida daqueles que acreditam no milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele como um bálsamo sarador, como um lenço santo, ele quer enxugar os prantos daqueles que choram, aliviar a dor daqueles que têm passado por momentos difíceis, por momentos angustiantes, momentos de provação. Jesus tem se tornado a fonte da esperança para a vida eterna. Jesus é aquele mesmo que não somente operou este milagre na vida deste moço, ressuscitando, mas é aquele que nos caminhos de Jericó devolveu a vista àquele cego que clamava, que pedia e que implorava por um milagre. A palavra do Senhor nos ensina dizendo que se nós buscarmos por intermédios da fé, nós alcançaremos a nossa vitória. Jesus tem falado na sua palavra que aquele que busca, encontra, aquele que pede, recebe, aquele que bate, as portas se abrirão. E que nesta hora, neste momento, as portas da graça de Deus possam se abrir para a tua vida e que você seja abençoado através desta mensagem de salvação, desta mensagem cujo tema Momentos Falando com Deus. Que o Senhor venha te abençoar nesta noite, ou neste dia, ou nesta manhã. Quero que você nesse instante incline a vossa cabeça, eleve teus pensamentos ao trono da graça e nós vamos orar por você, intercedendo por sua vida, por sua família e por seu lar.
Amado Deus, Pai Santo e Eterno, Deus dos patriarcas, Deus de maravilhas, é crendo no Teu soberano nome que neste momento nós levantamos a nossa voz, o nosso áudio de oração para pedir graça, para pedir cura e restauração na vida do Teu povo. Que o Senhor nesta hora possa vir curar a dor daquele que está passando por momentos de opressão. Que o Senhor venha enxugar a lágrima daqueles que choram, do pai de família. Que o Senhor venha restituir a paz para este lar que perdeu a paz. Esta família que está em desunião. Que o Senhor possa unificá-los pelo poder da Tua graça e da Tua presença. Que o Senhor venha nesta hora, meu Deus, conceder a paz para aqueles que não têm paz, levantando aqueles que estão caídos, os que estão prostrados. Levanta, Senhor, com braços fortes e dá vitória. No nome do Senhor Jesus, Papai, nós profetizamos para estas vidas a graça do Senhor e a cura e a libertação e o milagre. No nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. E graças a Deus.